Olá, meus queridos, paz seja com todos, amém? Sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso canal, Partilhando Pão. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês aqui o alimento que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa. Amém, meus irmãos? Minhas irmãs, recebam aí na tua casa, no teu trabalho, no carro, onde você estiver ouvindo, assistir esse vídeo. Receba aí, não nós, mas a presença de Deus, a palavra de Deus, que nós vamos ler para vocês, amém? Vamos aí já passar para a palavra, está no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 em diante, amém? Diz assim, a bondade de Deus. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Amém, meus irmãos? Deixa eu ver aqui. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deixa eu ver aqui no versículo 12. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. No 13 fala assim, não, só aqui, só até o 12. Amém, meus irmãos? Até o 12 mesmo. Amém, meu amor? Amém. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Então a palavra de Deus ela tem um discernimento, né? Para que nós possamos seguir esse caminho. Não adianta eu dizer que sirvo a Deus, mas se eu não tiver o servimento da palavra, o conhecimento da verdade, eu não posso seguir um caminho se eu não sei. É a mesma coisa eu estar dentro de uma mata sem direção. Eu não sei aonde vai dar aquele caminho. E assim a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra, ou nós não conhecemos. Quando nós não conhecemos, nós não sabemos para onde ir e que caminho devemos tomar. E assim a palavra de Deus, nós temos que ter conhecimento da verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós sabemos quem é o Pai, quem é o Filho. Nós sabemos, nós temos esse conhecimento, tá, irmão? Nós temos esse conhecimento. E nós sabemos que quando nós pedimos ao Pai, e nós vamos receber. Mas já só pedir que ele recebe? Não, irmão. Nós pedimos e tudo tem uma regra, um tempo, uma hora determinada por Deus. Nós pedimos e aquele dia vai chegar na nossa vida. Mas nós temos que ter uma regra. Nós temos que ter fé. Nós temos que crer, acreditar. Mesmo nós não vendo o que nós pedimos, nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo que aquilo está acontecendo, mas está acontecendo. Desde quando nós pedimos a Deus, nós falamos com Deus, aqui no reino espiritual já está acontecendo. Tá, irmão? Está acontecendo. Nós precisamos o quê? Acreditar que aquilo que nós falamos com Deus está acontecendo, irmão. Precisamos também estar no centro da vontade de Deus, né, irmão? Fazer a vontade de Deus. Não adianta eu fazer a minha vontade, que não vai acontecer. Tem que ser a vontade de Deus, irmão. Tudo tem que ser a vontade de Deus. Então, irmão, tudo existe regra, existe lei, existe ali caminho. Existe um processo, né? Um processo da nossa vida. E não adianta eu fazer uma coisa se eu não tenho um conhecimento daquilo. E tudo existe um processo. Qualquer coisa nessa vida que eu vou fazer,
eu preciso aprender, eu preciso ter um conhecimento desse caminho, dessa verdade, para que eu venha fazer o certo. Não adianta eu falar assim, eu conheço isso, conheço aquilo, mas eu não sigo o caminho certo. Se eu não seguir o caminho certo, eu não vou chegar em lugar nenhum, irmão. Então, às vezes, na nossa vida, às vezes as pessoas falam, pedem, faz isso, faz aquilo. Irmão, já orei, já fiz isso, fiz aquilo, e nada está acontecendo na minha vida. Irmão, tudo tem um processo, tudo tem que ser processado. Nada pode ser feito de qualquer jeito. Com Deus, nada pode ser de qualquer jeito. Tem que ter um processo, tem que ter um ensinamento. E Deus vai ensinando, Deus vai preparando você. Deus prepara você para você receber aquilo que Deus está se pronto na sua vida. Ele fez ali algo na sua vida. Ele disse, eu vou fazer isso na sua vida. Mas aquilo não vai acontecer assim, de um dia para o outro vai acontecer. Não, irmão. Tudo tem um processo. Para que Deus nos ouça, nós temos que escolher caminho que leva a Deus, né? Isso. Aqui fala, aqui no verso 13 de Mateus, né? Ele fala assim, no caminho, capítulo 7, verso 13. Os dois caminhos. Entre pela porta estreita, porque a porta é larga, é o caminho fácil. E o caminho fácil leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. No 14 fala, a porta estreita é um caminho difícil e leva para a vida. E poucas pessoas entram esse caminho. Então, irmão, o que nós estamos dizendo para você? O que Jesus está falando? Poucas pessoas vão conseguir andar por esse caminho estreito. Porque o caminho estreito, irmão, tem espinho. E o caminho largo é uma coisa assim fácil, né? Eu posso enganar um aqui, eu posso passar a perna em outro, eu posso enganar um, enganar outro. Esses são uma porta larga. Eu posso fazer da minha própria vontade. Mas o caminho estreito é a vontade de Deus. Porque a Deus nós não conseguimos enganar, né? Que é de Deus, nós não conseguimos enganar. Ele fala, a porta estreita, um caminho difícil, e leva para a vida. Poucas pessoas encontram esse caminho. O que Jesus está falando sobre isso? Poucas pessoas encontram esse caminho. Por quê? Todo mundo quer a coisa fácil. Todo mundo quer fácil. Quer ganhar dinheiro fácil, quer ter facilidade na vida. Isso, irmão, leva ao inferno. O que Deus está falando? Aqui no verso 13. Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e leva para o inferno. Há muitas pessoas que andam por esse caminho. Por que muitas pessoas andam por esse caminho, irmão? Porque é largo, é fácil. Eu vou lá, engano um, eu vou lá, passo a perna em outra, minto aqui, minto lá, minto para uma pessoa, minto para outra. E vou indo. Por quê? É o caminho da perdição. Porque esse caminho da perdição tem todo tipo de enganação, todo tipo de facilidade. Mas lá é fácil de eu ganhar dinheiro, né? Eu vou lá, eu consigo enganar, eu consigo passar a perna naquela pessoa. Então, esses são caminhos largos, irmão. Então, irmão, tenha ali consciência no que você está fazendo, para você não andar por esse caminho largo, espaçoso, que leva à perdição. Tá, irmão? E também, né, meus irmãos, minhas irmãs, a gente olhando aí, né, o caminho é estreito, é difícil, ninguém quer seguir um caminho estreito, ninguém quer ter ali dificuldade, né, luta. Mas se você olhar para a situação em si, você vai ver que no caminho largo, eu sei, porque antes de eu seguir a Cristo, antes de eu virar uma cristã protestante, eu vivia no caminho largo e minha vida era muito pior.
eu passava por muito mais lutas do que eu passo hoje. Eu era dominada por vícios, eu tinha muitos problemas com o nosso filhinho, que era criança na época, pequenininho, né, no nosso relacionamento. Nós tínhamos tantos problemas e nós não tínhamos entendimento, nós não tínhamos discernimento que nós temos hoje, nós não tínhamos a sabedoria que nós temos hoje no caminho do Senhor para lidar com essas situações, com qualquer situação. Nós não tínhamos sabedoria nenhuma. Nós vivíamos ali numa vida larga, cheia de bebida, cigarro, era coisas assim terríveis. Era brigas, contendas, nós nos ofendíamos, nós éramos ali, perturbadíssimos. Nós não sabíamos que nós poderíamos ter uma vida muito melhor seguindo a Cristo. Muito melhor andando pelo caminho estreito. Né? Aqui, na introdução da Bíblia, fala a bondade de Deus. Então, assim, quando nós buscamos a Deus, nós não vamos deixar de ter lutas, mas nós vamos ter a bondade de Deus, o amor de Deus sobre nós, né? Eu escrevi aqui na palavra aqui o que o Espírito Santo me deu para mim não esquecer, né? Fala assim, a bondade de Deus. Se batermos, a porta vai se abrir, e se pedirmos e crermos, nos será dado por Deus. Se tivermos fé e procurarmos estar no caminho do Senhor, vamos conquistar a vitória. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os dois caminhos, um caminho nos leva à vida e o outro para o inferno. Cuidado com a sua escolha. Olha, irmão, nós temos o direito de escolher, mas nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. E aqui eu escrevi aqui, é um pequeno testemunho, mas eu escrevi da maneira que o Espírito Santo foi me lembrando, diz assim. Um dia Deus me deu um sonho e me mandou escolher. Ele me disse, olha, o bonito e fácil vai te destruir. E o que parece feio e difícil, este te dará a liberdade e a vida eterna. O feio e difícil era o caminho que nos levaria à vitória. Às vezes é difícil andar pelos caminhos de Deus, mas lá na frente vamos entender e glorificar muito ao Senhor, né? E ali, o Espírito Santo me lembrou de um testemunho. Uma vez nós estávamos ali, há muito tempo, passando ali umas provações, umas lutas muito difíceis. Eu tinha acabado de receber, praticamente acabado de receber uma grande cura do Senhor, né? Depois de 2 anos de muita luta do meu esposo e do meu filho, muita luta pela minha vida, pela minha saúde mental. E nós aí, então, meu marido ficou 7 anos depois que a gente se entregou para Jesus, recebemos Jesus como nosso Salvador. Meu marido perdeu o emprego que ele tinha e ele ficou 7 anos sem conseguir de novo entrar numa empresa. E aí, depois que o Senhor ele me curou, eu fiz um propósito com Deus de orar, porque todo mundo falava assim para mim, o Jesus nunca mais vai conseguir trabalhar numa empresa por causa da idade. Porque ele tem processo contra a empresa antiga. Por causa disso, por causa daquilo. E todo mundo falava com a mesma voz assim. O inimigo, amém, irmãos? O inimigo das nossas almas queria nos destruir. E ele usava as pessoas de perto de nós para falar que meu marido nunca mais ia trabalhar no emprego. E até então eu já estava curada para a honra e glória do nome do Senhor. E o Senhor ali, falando ao meu coração, ele falou assim, olha, eu abro porta onde não tem porta, né? E aí eu ouvi um testemunho na época de um senhorzinho de mais de 80 anos, conseguiu um emprego numa empresa e ele foi registrado e tudo. Olha só. E ali o Espírito Santo falou para mim, tá vendo? Meu marido na época tinha o quê, amor? Já tinha uns 45 anos, acho que nem isso, 40 e poucos anos. E aí, nossa, eu tomei aquilo, a palavra de Deus para mim, meus irmãos. Ali eu peguei fé mesmo. E eu falei assim, Senhor, eu vou orar,
antes de eu ficar enferma, eu orava muito, eu pedia muito, mas nunca havia acontecido nada. Aí eu peguei a carteira de trabalho do meu marido, coloquei ao lado da televisão, para quando eu assistisse o culto, eu consagrasse a carteira dele a Deus. Eu falei, Senhor, eu vou orar, não importa o tempo. Não importa o tempo que vai passar, mas eu creio que o Senhor vai abrir a porta. Quando as pessoas voltavam a falar para mim que ele não ia conseguir trabalhar numa empresa nunca mais, nós aí na época arrumamos trabalho numa chácara, como caseiros. E aí eu falei assim, eu comecei a responder para as pessoas assim, o Deus a quem nós servimos, ele abre porta onde não há porta. Se meu marido tivesse com 100 anos, eu sei que Deus pode pôr ele dentro de uma empresa. E ele não tem. Ele tem bem menos, ele vai trabalhar numa empresa de novo. As pessoas achavam que era balela, coitada, né? Coitada. E eu orei. Passaram-se 1 mês, 2 meses, eu fiz um propósito com Deus de que ele abrisse a porta quando fosse o tempo dele, quando ele quisesse. Que eu não ia cobrar, eu só ia orar e todos os dias entregar a vida do meu esposo e a carteira de trabalho dele nas mãos do Senhor. E assim eu fiz. Sabe quanto tempo eu fiz isso, meu irmão, minha irmã? 1 ano. Passaram-se 1 ano inteiro. E aí, Deus não abriu a porta do emprego. Deus abriu a porta para nós mudar daquela casa para uma outra casa, para uma chácara. Nós morávamos numa chácara que nós trabalhávamos. Era uma chácara muito bonita. A casa do caseiro era muito top, né, bem? Tinha 2 quartos, tinha banheiro, tinha lavanderia, tinha lareira na sala. Sabe, aquela casa assim, você fala, nossa, tudo de tijolinho à vista, era a casa. Meu marido era registrado e assim. Então assim, nós tínhamos uma vida cômoda, a casa era boa, era bonita, nós tínhamos o salário mensal. Então assim, nós estávamos ali confortáveis aos olhos humanos, mas nós tínhamos impedimento ali. Os donos prendiam-nos ali naquela chácara e nós estávamos na época já com a promessa de Deus de que nós faríamos a obra do Senhor. Nós não sabíamos quanto e como, mas nós sabíamos. E ali, nosso pastor na época, o ministério que nós frequentávamos, tinha aberto um ponto de pregação ali naquele bairro onde tinha chácara. E ali nós ia... Aí eu podia ir, meu marido não podia, sempre um tinha que ficar, né? E mesmo assim, aí o dono da chácara começou a ficar estressado com a gente. A gente saía à noite para ir no culto e assim, ou meu marido ficava, ou eu ficava, ou nosso filho ficava. E eles não aceitavam. E aí um dia eu saí para ir no médico, consulta de rotina de mulher, e a mulher me distratou quando eu cheguei porque eu tinha saído, mas meu esposo e nosso filho estavam em casa. E ali eu comecei a orar e ali Deus abriu uma porta. Meus irmãos, eu vou falar para vocês, ele abriu uma porta numa chácara. A casa estava afundada no meio do mato. O mato era mais alto que eu. Eu não sou muito alta, mas na época ainda tinha 1,60 m. Então assim, o mato estava alto. A casinha tinha 2 cômodos, né, amor? Um quarto pequeno e uma cozinha minúscula, era uma kitnet, e o banheirinho. Quando eu fui ver aquela casa, Deus mandou ir lá ver. Antes de ver a casa, Deus me deu um sonho, e no sonho, Deus me mandou escolher, até falei, nossa Deus, como é que eu vou contar esse sonho para o meu esposo? No sonho, eu tinha 2 namorados, 2 homens que eu ia namorar, que era para mim escolher entre um e outro. Um era bonito, rico, mas ele era casado. Mas era cheio de dinheiro, tinha beleza. Aí o outro era muito feio. Nossa, pensa num ser humano feio e multiplica por 2. Trabalhava no empreguinho, ganhava muito pouquinho, mas assim era solteiro. E aí eu acordei, eu falei, meu Deus, que sonho é esse? No sonho eu tinha que escolher qual que eu ia namorar. E aí eu contei para o meu marido, ele falou assim, vamos orar, né? Vamos orar. E ali eu pus o joelho no chão, quando eu orei, o Espírito Santo falou assim, olha, o bonito e com dinheiro tem impedimento, tem problema, tem amarração. O feio e pobre, esse é livre. Esse daí não tem impedimento,
não tem amarração, tá livre. E foi só, eu não entendi nada. E aí veio na sequência, logo, Deus abriu a porta dessa chácara, era uma portuguesa dona, e minha sobrinha mudou de lá e falou para minha tia, falei com a mulher lá, e ela falou para a senhora ir lá ver e tal, eu fui ver. Quando eu cheguei lá, antes de eu ver a casa, qualquer coisa, a portuguesa só chegou assim, que eu falei assim, quando eu entrei assim, que eu vi aquele monte de mato, nossa, muito ruim, nem tinha entrado na casa, uma casinha feinha, pequenininha, velha, amor, bem velha, e ali eu falei, Senhor da glória, aqui não, e eu fui sozinha, sem meu marido, e sem meu filho, aí a portuguesa subindo a rampa, que era uma rampa onde descia com o carro, ela falou assim, oi, tudo bem? Ah, Simone me falou da senhora e tal. Ah, eu quero ter o prazer de conhecer seu filho, seu esposo. A hora que eu vier aqui, eu vou conhecer eles. Toma aqui a chave da casa. Entregou a chave da casa na minha mão, sem nem eu ter falado para ela que eu ia aceitar, que eu ia morar lá. E eu peguei a chave. Sabe quando você fica assim, sem ter como responder, como falar não? Ela me deu a chave, eu peguei a chave, ela me deu tchau e foi embora. A mulher simplesmente deu a chave da casa, falou, vou ficar muito feliz com vocês, eu gostei muito da senhora, e conversou comigo. Eu falei, Deus do céu. E daí, eu saí de lá e fui para minha casa, para a casa da minha irmã, que era na mesma rua, um pouco antes, e a minha irmã falou, vamos lá, a gente já limpa a casa, né, que a Simone deixou bem sujo lá mesmo. E quando eu cheguei lá, meus irmãos, minhas irmãs, quando eu abri a porta daquela casa, quando eu entrei naquela casa, para vocês terem ideia, assim, eu não conseguia saber se tinha piso e que cor que era o piso, de tão sujo que estava. Tinha tanta sujeira, mas tanta sujeira. As paredes estavam pretas, literalmente pretas de bolor. Era difícil ver uma parte da parede pura. Janela quebrada e aquela coisa assim terrível. No quintal, cocô de cachorro. Tinha uma área grandona que tinha piso, ali dava para ver que era piso, mas terra, pisado, cocô de cachorro, aquela coisa terrível. Eu vou falar para vocês, eu sentei na frente da porta da cozinha, tinha um murinho pequenininho, e estava minha irmã, a ex-esposa do meu sobrinho e a neta da minha irmã, que foram me ajudar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sentei ali na frente daquela porta e eu chorei amargamente. Eu falei, Senhor, olha onde nós moramos, e nós moramos no asfalto e tudo, né? Lá era longe, bem mais longe, não tinha ônibus, não tinha nada para sair de lá. E aí Deus, na hora o Espírito Santo falou, lembra dos namorados? O feio e pobre, você vai estar livre. Você vai estar livre para fazer a obra de Deus. Você vai poder fazer minha obra. O bonito e rico era casado. Ali vocês estavam presos. Vocês não poderão fazer a minha obra. É aqui. Para resumo da história, para encurtar essa história, eu chorei. Minha sobrinha tomou a decisão, levantou, olhou para mim, pediu para a neta da minha irmã comprar 2 litros de cândida. Ela pegou uma mangueirinha que a minha irmã trouxe lá, engatou lá na torneira, foi jogando água. Ali ela esfregou a parede, ela esfregou o chão. Foram jogando lixo, tudo pro terreno vazio que tinha do lado, que era madeira, coisa assim que não... E o que era lixo que tinha que ser pro lixeiro, deu assim uns 4, 5 sacos de 100 litros, pra você ter ideia. Quando essa menina terminou, e aí eu levantei e comecei a ajudar, lógico. Chorando, mas eu comecei a ajudar e nós limpamos. Quando nós terminamos a limpeza, me parecia a mesma casa, não é, amor? Meu marido foi lá. Meu marido chegou lá e ele olhou assim e falou, nossa, casinha boa. E eu não acreditava naquilo. Eu não acreditava. E ali nós moramos por mais de 12 anos, né, amor? Nós moramos naquela chácara há mais de 12 anos e foi ali que Deus iniciou o nosso ministério. Para vocês terem ideia das lutas que nós já passamos. Então, assim, a palavra de Deus diz que neste mundo teremos aflições, mas Deus, Ele vai nos dar vitória. Ele vai estar à nossa frente. Se Deus estiver à nossa frente e nós dermos ouvido a Deus, meu irmão, minha irmã, com certeza nós vamos ter vitória.
nós vamos ali conquistar as bênçãos do Senhor. E aí nós chegamos até aqui, né, amor? Com certeza. Nós chegamos aqui como? Em obediência. Pelo caminho estreito, né? Pelo caminho estreito, meu irmão. O caminho estreito é um caminho estreito mesmo. É aquele caminho de barro, pedra, difícil. E dói, né? Dói. E dói. Dói. E como dói, como a gente chora às vezes, sabe? A gente chora. Mas passemos. Mas a gente se firma na palavra do Senhor. A gente fica ali, sabe? A gente se volta para o Senhor. Não estou falando que nós somos perfeitos, meu irmão, minha irmã. Não, nós temos erros, nós temos defeitos e em meio aos defeitos algumas qualidades. Que o Senhor, Ele vem e aperfeiçoa. O Senhor, Ele nos usa. Ele abre o caminho, Ele abre a porta aonde não tem porta. Eu esqueci de terminar o relatório desse testemunho. Depois de um mês morando naquela casinha, um mês, quando deu um mês, a minha sobrinha chegou na minha casa, que a minha irmã morava mais para frente, e ela tinha telefone já ligado. Tio, tem alguém lá, ligou para o senhor. E eu falei que eu vinha chamar o senhor, que eles vão ligar de novo. Eu não sei quem é, tio, mas é alguém de uma firma chamada... E falou o nome da firma. Eu não vou falar aqui porque não pode. Mas aí, meu marido foi lá e voltou. Ele tinha dado há um tempo atrás um currículo dele para um homem que ele conheceu lá perto daquela igrejinha que a gente dirigia. E meu marido foi lá e voltou feliz, saltitante. Ele falou: amor, eu fui chamado para fazer entrevista numa empresa. É uma empresa grande, São Paulo, tem bastante filiais. Brasil inteiro. Aí ele pegou, marcaram para ele ir no outro dia e já levar os documentos. O meu marido no outro dia estava empregado. Ele trabalhou anos nessa empresa. 8 anos e meio. Né? Trabalhou lá, meus irmãos. Deus abriu a porta. Por obediência nossa, meu marido voltou a trabalhar numa empresa grande. Ele sempre trabalhou de vigilante, ali ele passou a trabalhar como porteiro, mas também recebendo um bom salário, e ali Deus foi nos conduzindo e fazendo a obra. Então assim, obedeçam a Deus, apenas obedeçam e andem pelo caminho estreito, porque o largo leva a perdição, mas o caminho estreito nos leva para a vida eterna. E Deus, Ele está à nossa frente, sempre nos abençoando. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês e guarde, e vamos trilhar esse caminho estreito até a volta de Jesus. Amém? Porque Jesus está voltando para buscar a igreja dele, minha amada, meu amado. Preparem-se, estejam preparados, estejam no caminho estreito, porque quando Jesus voltar, Ele só vai recolher os que estão no caminho estreito, no caminho dele, amém? Servindo a Ele. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, deixe seu like para nós, compartilhe aí o nosso vídeo e clique no sininho das notificações para que toda semana você receba aí os nossos novos vídeos falando a vocês da palavra do Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.